O Além da Notícia se antecipa neste ano de 2018, no seu primeiro programa ao vivo do ano, e já aborda aqui o tema da segurança pública sob o olhar da campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. Este será o tema lançado na próxima quarta-feira de cinzas, aqui em todo o território nacional. Os nossos convidados estão nos ajudando a refletir e aprofundar sobre este tema. E estou recebendo muitas mensagens, pessoas nos questionando sobre questões pontuais de estados como Rio de Janeiro, Ceará. Vamos já chegar lá também. Outros dando sugestões maravilhosas, alguns nos cumprimentando também por causa do tema do programa, outros ainda abordando questões técnicas, que já a gente vai submetê-las aqui também. Antes, quero fazer uma pergunta para o Hélio José. Hélio, qual é o papel de um coordenador diocesano da campanha da fraternidade, escolhido ali pelo bispo local? Ronaldo, eu acho que primeiro é uma grande satisfação da gente merecer essa confiança de trabalhar a campanha da fraternidade. E, naturalmente, essa campanha, em termos arquidiocesano, não é conduzida por apenas uma pessoa, né? Os nossos bispos, no caso aqui o Dom Sérgio e o Dom Marconi, que são os dois bispos, o arcebispo e o bispo auxiliar de referência para a campanha da fraternidade, nos orientam e a gente compõe uma equipe formada por representantes dos diversos setores de pastoral da arquidiocese, onde entra vida e família, juventude, comunicação, social e todos os demais. Naturalmente, quando se fala em termos de uma campanha da fraternidade com uma temática tão complexa e desafiadora como essa, você não pode imaginar que a busca da solução ela vem apenas daqueles que estão mais diretamente envolvidos. A campanha da fraternidade, embora sendo produzida, promovida e realizada pela Igreja Católica, mas ela alcança o conjunto da sociedade. Não se supera a violência somente com católicos, tem que todos se envolverem nessa missão. Então, consequentemente, a arquidiocese, ela constitui uma equipe de animação desse processo, né, de desenvolvimento da campanha, porque como qualquer campanha, ela tem início, meio e fim definido. Ela acontece no período quaresmal. Porém, 40 dias é muito pouco para você discutir, debater e encontrar soluções para tudo, o que ela se propõe. Então é por isso que se estimula os diversos movimentos, as diversas pastorais, os diversos serviços de leigo e principalmente as comunidades paroquiais, onde tem nossos párocos, nossos vigários, para que cada dia mais se envolva nesse testemunho da fé, nesse encarnar o Evangelho, para que a gente possa demonstrar, como tem o tema do laicato, né? Para que cada um seja sal, fermento e luz. Porque, do contrário, a gente pode achar que a solução vem de outros e não se sente corresponsável por ela. Por isso que a organização no nível de uma arquidiocese, que também se equivale ao nível de uma paróquia, ao nível de um movimento, ao nível de uma pastoral, tem que, primeiro, pensar essa campanha, refletir sobre ela e, mais do que isso, conhecer a realidade sobre a qual você quer intervir. Porque não adianta você promover uma ação pastoral se você não conhece nem o perfil do público ou a realidade socioeconômica e política daquela realidade onde é que você vai atuar. Um exemplo aqui da Arquidiocese de Brasília. Foi feito esse estudo, não foi, Hélio? Sim, claro. Aqui nós temos indicadores e temos pesquisas, são só feitas pelos próprios movimentos que têm a sensibilidade da prática diária, da convivência diária, mas como também das estatísticas que são produzidas pelos institutos especializados. Nós temos aqui em Brasília, para ter uma visão mais assim objetiva, 3 setores do nosso Distrito Federal, onde há uma maior concentração de violência. É claro que para esses 3 setores deve haver um olhar mais específico. Para outros, menos, mas só que a violência não está somente ali, ela está permeando todo o conjunto da sociedade. Então não basta simplesmente achar que colocando mais segurança, principalmente nos setores mais financeiramente favorecidos, que ali é onde há uma sensação de segurança maior, porque eles conseguem contratar seguranças para proteger aquela região, mas isso não é suficiente. Então, nessas outras regiões mais carentes, regiões onde não tem essa mesma infraestrutura, os poderes públicos precisam de atuar com mais energia, com mais determinação, a partir de elementos básicos. Por exemplo, iluminação pública. É preciso que as áreas, as ruas, sejam dotadas de iluminação pública para que as pessoas possam circular e se verem e verem os outros, para que possa ter, vamos dizer assim, até mesmo maior possibilidade de defesa. Porque o que ocorre? Como a gente falou no início, não dá para você transferir a sua segurança apenas para os poderes públicos que já têm essa responsabilidade e a eles deve ser cobrada. Mas você também, enquanto pessoa, deve cuidar da sua própria segurança. Não deixe o seu carro de portas abertas achando que a polícia vai cuidar. Não deixe sua casa de portas abertas achando que não vai acontecer nada. É preciso que cada um também se preocupe com a sua própria segurança e assim promova a segurança de todos.
na linha do que já foi colocado e ratificando, do respeito, do reconhecimento, dos valores, porque se nós queremos ter uma justiça, para buscar a paz, tem que ter a justiça. E se agride a justiça, fere a paz. Dom Leonardo, ouvindo aqui o Hélio, fiquei pensando o quanto a igreja se preparou para essa campanha, como fazem todos os anos sobre todos os temas que propõem. Quanto a igreja se preparou, como ela estudou, como ela analisou esse tema? Nós sempre constituímos uma comissão para a elaboração do texto. Nós fizemos um seminário antes de começarmos a elaborar o texto. Chamamos diversas pessoas, especialistas, debatemos e depois recolhemos esse material e pedimos para as pessoas redigirem. Mas essa redação depois é apresentada no Conselho Pastoral para os bispos. Os bispos, eles criticam o texto, pedem para acrescentar, mudar. O texto é refeito e ainda levado para os bispos mais uma vez. Se mexe no texto mais uma vez, se passa também para diversos especialistas no assunto e a redação final fica sob a responsabilidade do secretário-geral. Então, são textos normalmente muito trabalhados, que é uma característica dos textos da CNBB. É claro, nós sempre buscamos também, como já foi lembrado aqui, as pesquisas, os institutos que ajudam, porque sempre nós temos 3 partes nos nossos textos. A realidade, chamado ver, o julgar, a Sagrada Escritura e o magistério, e o agir, a proposta de ações, né? Mas esse trabalho da reflexão nós o fazemos sempre em equipe, não é o texto de uma pessoa, não. Mesmo porque há necessidade de adaptar o texto. Não pode ser um texto acadêmico, ele precisa ter conteúdo acadêmico, mas não pode ser um texto acadêmico que vai para as nossas comunidades todas. As nossas comunidades interior também têm que ter a chance de ler um texto. E por isso também nós começamos a diminuir muito os textos. Antes criamos até outros subsídios em cima do texto chamado texto base. Então, realmente, nós estudamos a partir daquilo que vamos refletir este ano e aquilo que a professora já colocou em termos da necessidade de políticas públicas, que será o tema também da campanha do próximo ano, que já estamos trabalhando o texto. Então, o texto é trabalhado quase 2 anos antes para podermos oferecer sempre bons conteúdos e ajudarmos assim as nossas comunidades a refletir a realidade que é proposta a cada ano. Bom, tenho aqui agora uma porção de perguntas, de questões, vamos lá. Olha, olá, sou há muito tempo telespectador da Canção Nova, moro em Altamira, no Pará, e como a nossa cidade é cotada como a 3ª cidade mais violenta do Pará, aqui só a graça de Deus para a violência, para tanta violência ser banida. Nesse caso, o que os irmãos podem relatar sobre este tema da campanha da fraternidade e um possível milagre de mudança para que os cristãos estejam mais perto de paz? A falta de Deus está muito forte nos nossos jovens, estamos perdendo eles para as drogas, em assaltos, é uma intensa violência. Richard Araújo Pereira, alguém quer falar algo sobre a situação que o Richard menciona? Não, eu só gostaria de contribuir, porque assim, é até complicado falar isso, mas assim, eu acho que hoje o maior milagre que a gente pode, né, fazer nesse sentido é que as autoridades se sintam tocadas para, de fato, propor, não é, medidas mais efetivas para o combate à violência. Porque quando nós estamos falando nas estatísticas da violência, usualmente nós estamos falando de quê? Que estatísticas são essas? Nós estamos falando, usualmente, dos crimes contra a vida, né? Por que a gente sempre fala dos crimes contra a vida? Porque o homicídio, primeiro, ele é o crime máximo, porque ele está tirando o bem maior de todos nós, que é a vida, né? E não só pelo que ele está lesando, que é a vida, mas como também ele é consequência de uma dinâmica violenta. Ele é consequência de uma sociabilidade violenta, onde as pessoas estão resolvendo de forma violenta os seus conflitos. Porque o que é uma resolução não violenta? É você procurar a justiça para resolver os seus problemas. É você procurar a justiça, é você desenvolver o diálogo, é você encontrar outras formas de resolver aquele problema, não é? Que não seja
tirando a vida do outro, que não seja a partir da violência física. Posso emendar uma outra Claro. pergunta nessa resposta? E fique à vontade também se quiserem intervir. É uma pergunta agora que vem aqui, essa veio do Alessandro Lins, de Recife. Olá, Alessandro. Ele diz, não se deveria investir na educação e no emocional dos brasileiros? E aí, outra pergunta, e como enfrentar também o problema das drogas, traficantes? São 50 mil homicídios na última década. Como podemos enfrentar esses problemas de leis e dos nossos políticos? O caso das drogas, para mim, é claro que as drogas, elas são um problema, sim, né? Elas são um problema porque você... E aí eu estou falando de drogas, eu não estou falando só das drogas ilícitas. Porque a droga, você tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Porque o álcool também faz muito mal. Se você dirige alcoolizado, você pode cometer um crime contra a vida de alguém dirigir alcoolizado. E, aliás, Outra violência. É uma outra violência, está exatamente. disseminada, né? Hoje não tem nada que agrida mais e produza mais violência do que a forma como nós estamos trabalhando a política de drogas no Brasil. Nós estamos trabalhando a política de drogas no Brasil esquecendo que ela é também, sobretudo, uma política de saúde pública, né? E não somente uma política de segurança pública, onde existe uma seletividade de quais são os traficantes de droga que nós estamos punindo. Nós não estamos punindo os grandes traficantes de droga. Nós estamos punindo aqueles que estão dentro das comunidades mais vulneráveis. E só os usuários, né? E praticamente os usuários. Então, é isso que a gente está colocando atrás das grades, é isso? E não está resolvendo, porque... está assim. Já tenho, inclusive, uma outra pergunta sobre isso. Continue, Hélio, pois não. Porque quando o Richard coloca, e o nosso telespectador lá de Recife menciona, nós temos que levar em conta o seguinte, que de fato o crime contra a vida é dos mais expressivos, dos mais condenáveis, mas acontece que no âmbito da proposta da campanha da fraternidade, há diversas outras formas de violência que elas estão presentes na sociedade e muitas vezes, por não tratar essas outras formas de violência, é que se acumula a violência e chega a esses números expressivos de vitimar pessoas. Então, se você começar a colocar no ambiente escolar o bullying, tem muito jovem que está fragilizado dentro de uma escola. No ambiente doméstico, a relação entre esposo e esposa, que tem muita violência presente. A violência no trânsito, as pessoas disputando espaço e se agredindo, e às vezes quando há um conflito físico de um acidente entre dois carros, quase que chegam a cometer muitas outras violências ali, e às vezes até vitimando pessoas. Então percebam que esse milagre que o Richard colocou lá de Altamira, eu acredito que nós precisamos de apostar nele, ou seja, numa mudança de fato. Porque se a gente não acreditar que é possível mudar esse cenário, mesmo que seja num prazo necessário, porque a campanha da fraternidade, como nós todos já percebemos aqui, ela é um processo. Ela trabalha com mudança de gestos, de atitudes, de comportamentos. E isso leva um tempo de maturação. Há as suas urgências e as emergências. Mas, no entanto, não podemos perder de vista a questão educacional, a questão do emprego, a questão da fome, a questão da saúde, a questão do meio de transporte. Há diversas outras formas de violência que precisam ser trabalhadas. Também seria uma forma de violência, por exemplo, a impunidade revoltante, por exemplo, em questões de álcool e volante, em questões que a gente percebe o tráfico, parece que não tem jeito. Como encontrar também o caminho para isto? Mas também a corrupção, né? A corrupção é uma violência Sim. enorme, né? A corrupção é uma violência tão grande que está dizendo que nós perdemos o horizonte da ética. E se perdemos o horizonte da ética, a violência se torna cada vez mais presente e podemos entrar num caos. Agora, só para responder um pouquinho a questão colocada pelo Lince e pelo Richard, talvez o que a gente tem que começar é do miúdo, de novo da família. Eu tenho a sensação que dentro das nossas casas não se conversa mais, não se reza mais em comum. Não se partilha mais. Chega dentro de casa, cada um, quando chega, porque cada um chega no horário, sai no horário, e depois a comunidade, as nossas comunidades, eu creio que estão trabalhando muito pouco as relações, mesmo as nossas comunidades. Eu posso dizer isso porque
No Mato Grosso, quando fui bispo, várias comunidades cuidavam das tensões. Então, dialogavam muito, trocavam ideias. Mas a questão, por exemplo, da escola, foi lembrado o bullying, mas hoje, por exemplo, de ataque a professores. Então, até que ponto nós não precisaríamos começar a trabalhar esse miúdo? Porque a pessoa não nasce violenta, ela nasce de maneira violenta. O parto é sempre violento. É sair de um casulo para uma outra realidade, né? O parto, ele é um sair, mas a pessoa, ela não nasce violenta, ela não nasce violenta. É que o coração devagar se torna violento. Talvez o Linz e o Richard possam começar com um trabalho muito miúdo, e esse trabalho miúdo, essa pequena semente, ela vai crescendo, é como um grão de mostarda, e depois devagar talvez possamos aninhar também outras pessoas. Eu acredito, Dom Leonardo, que nessa linha que o senhor está colocando, por exemplo, para a gente que está promovendo essa campanha da fraternidade nas nossas comunidades paroquiais, nós temos nossos párocos, nossos vigários, que são pessoas dedicadas, são pessoas que se envolvem no dia a dia para promover o evangelho e de disseminar a ação pastoral. Mas eles sozinhos não são capazes de fazer tudo. É preciso que os leigos aproximem dos párocos, dos vigários, para que possam, juntamente a eles, ajudar a chegar em ambientes que os padres não chegam. Por quê? Porque eles têm um perfil específico de atuação. Embora nós temos convicção de que eles conheçam bem a realidade onde atuam, mas é preciso que os leigos estendam o braço e que conquistem outros espaços que eles não conseguem. Por exemplo, o ambiente profissional. O padre não chega lá, quem chega são os leigos. E assim diversos outros que é preciso que os leigos aproximem dos padres, das paróquias, para que elas possam fortificar e favorecer mais ainda a ação pastoral. Daí é onde você perguntou inicialmente aqui, há necessidade de fazer um grupo, uma comissão de pessoas para pensar melhor a campanha da fraternidade, para pensar melhor as soluções que devem ser empreendidas. E isso não é uma única pessoa. Você tem que motivar alianças, parcerias. E às vezes também tem que levar em conta quais são os outros atores na região onde a ação pastoral se desenvolve. Você tem as escolas, você tem o comércio, você tem as instituições representando a sociedade civil. Estes atores precisam ser motivados também, porque eles exercem um papel importante e são multiplicadores dessa iniciativa. Talvez eu acrescentar, desculpe interromper, de também nós, padres e bispos, sabemos convidar os leigos, né, de darmos espaço para os leigos. Isso é importante, né, de percebermos que a comunidade é constituída por todos nós. E essa comunidade envolver o pai, mãe, todos os grupos. Eu penso que o padre, o diácono, o bispo, ele precisa ter essa sensibilidade de trazer as pessoas e mostrar o que é o evangelho e a partir do evangelho irmos ao encontro. Essa responsabilização do nosso ser cristão. E aproveitando que vocês levantaram essa bola aí, eu só lembro, aqui nós estamos tratando da campanha da fraternidade, mas de um tema em âmbito nacional, de interesse nacional. Estamos tratando aqui como Igreja Católica que está propondo o tema. Mas você que não é católico, você que não faz parte de um segmento religioso, mas que é um bom cidadão, pode também ter a mesma iniciativa de promover esses valores que aqui estão sendo colocados nesta mesa, porque estes valores, eles são importantíssimos, independente da religião que a gente tem. Então, belamente está aqui explicitando Dom Leonardo várias vezes. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, mais um intervalo, voltamos já em 3 minutinhos para o nosso último bloco do programa de hoje, mais participações e também convidados especiais. Até já.